Bom dia a todos aí. Você recebeu o kit, Mariana? Tá tudo aí, né? Então, na verdade, o que eu queria me ater é esse macro dado aí, que é o 11.9, que para nós é muito significativo, né? Porque é a primeira vez em toda a série histórica que nós chegamos à casa dos 11. E a menor taxa de desemprego da história da PED. Então, isso para nós é um motivo de alegria, mas uma alegria obviamente contida, tem muito para caminhar ainda, tem muito o que fazer, né? Mas já é um alento, né? Já é uma sensação de que o DF recupera aí a autoestima, recupera, reaquece sua economia, as pessoas começam a acreditar na cidade, a circular recursos aqui. E isso está desdobrando, acaba desdobrando aí para os números, né? A expectativa é que ainda com o aquecimento de Natal, que vai ser medido na próxima e nas 2 ou 3 próximas ainda vai ter repercussão, isso ainda melhore. Então, é uma caminhada longa, mas de janeiro para cá, o desemprego vem caindo gradativamente, um pouquinho de cada vez, mas esse mês em especial, essa redução aí nos alegra bastante, né? Saber que chegamos aí na casa dos 11, ainda 11.9, mas com um viés de baixa, no sentido da gente ir conseguindo dar vazão ao que o capital do país espera de nós, né? E aí eu digo como o governo do Distrito Federal, todos nós, todas as organizações, todas as secretarias, empresas, enfim, todo mundo empenhado em conseguir fazer essa cidade ser uma cidade viável economicamente, né? E esse crédito que está sendo uma espécie de resposta mesmo do mercado, com esse menor índice de desemprego da história da PED, para nós é algo que de fato precisa ser celebrado com alerta, com a responsabilidade aí de continuar buscando melhores índices, mas já temos alguma coisa aí para fechar o ano com otimismo, né? Eu acho que a palavra desse mês é otimismo, quer dizer, tivemos aí um ano de bons resultados no mercado de trabalho. Então eu queria me ater a esse dado específico, que para mim ele é muito simbólico. Você vai receber todos os outros aí, tanto de destaque quanto da própria PED, mas eu queria até a minha intervenção é isso aí. A taxa de desemprego do ano, você acha que vai fechar nessa casa de 11%? A gente ainda não tem como precisar, né? Tem que só quando fechar mesmo a gente saber, mas já se a gente conseguir algo próximo disso, é fantástico. Você perguntou quando fechar fechamento, não, vai ser fechou acima. ainda. Vai ser um pouco acima, porque mas a tendência é de queda, isso que é importante. Desse mês talvez até permaneça, por causa de Natal, empregos Sim. temporários, né? Mas a média com certeza né, fica assim. Doutora Evelise. Bem, eu acho que, como bem disse o secretário, a gente comemora, obviamente, sempre, né, uma diminuição de taxa de desemprego, mas, ao mesmo tempo, a gente olha isso também como um alerta de nós continuarmos as nossas políticas públicas, reforçá-las mais ainda, principalmente pelo que a gente tem tido a possibilidade de acompanhar em estudos, né, que a Codeplan vem fazendo, estudos do DIEESE, estudos da própria do IPEA, de que é necessário sim que a gente capacite melhor os nossos profissionais, porque existem postos de trabalho, né, muitas vezes que não estão ocupados, e é muito importante esse trabalho hoje que se faz aqui na Secretaria de Trabalho do Qualificopa, né, que está preparando as pessoas não só para a Copa, mas na verdade a gente usa o mote da Copa para, na verdade, ir preparando os nossos cidadãos para que eles possam melhor ter oportunidade no mercado de trabalho. E
são índices positivos no momento também que a gente avalia outras questões, como por exemplo, nós divulgamos um dia desses, né, os objetivos do milênio, como é que eles vêm se comportando, né, como é que nós estamos atendendo o Distrito Federal, né, a todas aquelas restrições, aquelas diretrizes que temos a atingir, não só a nível mundial, o Brasil, que também está bastante empenhado no Brasil Sem Miséria, e nós no Distrito Federal, ontem mesmo o governador colocava isso de uma maneira muito forte, da necessidade realmente de nós lutarmos pelo DF sem miséria, e a gente percebe que esses dados positivos têm se refletido com certeza. Hoje nós temos diminuído bastante a linha de pobreza, né, das pessoas da extrema pobreza no Distrito Federal. Hoje ainda, claro, ela ainda existe, é 1,8% contra 8,5% do Brasil, mas mesmo assim, né, pelas situações diferenciadas que temos ainda, consideramos esse um índice alto, mas com certeza nos motiva a pensar na erradicação, se Deus quiser, até 2015, né, dessas famílias que estejam na extrema pobreza. Isso graças não só à estabilidade da economia, que a gente percebe nos dados que vocês têm do ano todo da PED, a gente percebe também um outro fato importante, que é que você vê que as diferenças estão diminuindo, as desigualdades estão diminuindo, no momento em que nós temos que os 25 mais pobres apresentaram um aumento de rendimento, em torno de 6,2%, né, um rendimento médio real, e os 25 mais ricos, uma diminuição de 1,4%. É claro, a gente não quer que ninguém diminua, obviamente que não é isso, mas é interessante que a gente consiga ir ao longo do tempo diminuindo essas desigualdades. Eu acho que esses são os objetivos na verdade, quando a gente coloca esses objetivos do milênio, são, na verdade, objetivos para se garantir o acesso a todos, né, para se ter um mundo mais justo. E, na verdade, se você tiver menos desigualdades, menos diferenças, né, com certeza nós estamos buscando esse mundo mais sustentável. Então, eu acho que é esse comentário que gostaríamos de fazer, né, de que, para nós, o Distrito Federal, é um dado interessante chegarmos a esse índice de 11,9% nesse mês de novembro. Claro, véspera de Natal, muitos empregos temporários, né? Mas mesmo assim, como a gente tem percebido desde o início do ano uma queda, com certeza isso reflete, né, e demonstra que as políticas públicas estão no caminho certo, e obviamente nós todos iremos reforçá-las mais ainda para que os dados do ano que vem sejam mais positivos. Era isso que nós teríamos a colocar. Maravilha. Daniel. Obrigado. Minha fala vai ser direcionada a mais um balanço de janeiro a novembro, já que a gente está fechando o ano. Não temos dados de dezembro, mas eu acredito que dá para ter uma ideia. Tá? Bom, de janeiro a novembro foram criadas 27 mil vagas no mercado de trabalho do DF. Tá? E no total, com dados de novembro, nós chegamos a 1.241.000 pessoas ocupadas. Tá? Minto, tá? Desculpa. 33 mil. Tá? De janeiro a novembro teve um crescimento de 33 mil postos de trabalho. Tá? Do total, então, em novembro, 1.241.000. Bom, o crescimento da ocupação foi maior do que o crescimento da população economicamente ativa, fazendo com que o desemprego baixasse. Tá? Isso é claro também porque houve a saída de pessoas, né, da atividade. Então isso contribuiu para a queda. Mas como o secretário e a presidente disse, a Evelice, esse é um dado importante que mostra uma tendência e simbolicamente é também importante. Tá? Para novembro tivemos dois setores de destaque de criação de postos de trabalho, que é a administração pública, que cresceu 9 mil postos, e o setor de serviços, que cresceu 3 mil postos. Tá? Olhando um pouco mais de cuidado esses dados, a administração pública, esses postos de trabalho são principalmente da administração federal, tá? Em torno de 7 mil. Então a gente vê, na verdade, o funcionalismo público federal se ajustando, né?
E em relação ao serviço, essa é uma tendência de crescimento que a gente vem observando ao longo do ano. Esse é o nosso setor forte, tá? 51% das ocupações do Distrito Federal estão no setor de serviços. Aí vem a pergunta clara, né? E o comércio? Não deveria ter aumentado? Tá? Não cresceu. Bom, acreditamos que os empregadores desse setor, eles esperaram na contratação, então certamente em dezembro esse dado vai ser positivo. Lembrando que a PED também ela tem uma inércia de dados, ou seja, todo mês que ela divulga o dado, ela tem parte dos 2 meses anteriores, então existe também essa influência. Mas no mês que vem, a divulgação dos dados de dezembro, a gente deve ver muito certamente crescimento no setor do comércio. Bom, voltando ao balanço de janeiro a novembro, a gente vê que o setor formal, ele na verdade ele se consolida, assim, ele tem uma tendência de estabilidade, o que mostra que o mercado de trabalho oferece vagas com carteira assinada, tá? No Brasil, em geral, a gente tem metade das ocupações com carteira assinada e metade sem. No Distrito Federal, a gente tem aproximadamente 84% dos postos de trabalho com carteira assinada. Tá? No DF, em novembro, esses 84% representam 519 mil trabalhadores. Tá? Muito bem. Agora, tendências do desemprego. Tá? O desemprego ele é basicamente feminino. Tá? Dos empregados por sexo, 58% são mulheres. Os trabalhadores desempregados estão na faixa do total dos desempregados, 46% estão na faixa de 16 a 24 anos e 72,9% do desemprego é da população negra. Tá? Eu vou depois passar. Eu peguei o dado da tabela e juntei, depois eu te mando por e-mail, tá? Muito bem, esses são dados que informam o desemprego, mas é o desemprego que a gente vê em qualquer mercado de trabalho, são as pessoas que estão mais suscetíveis ao desemprego. E o que a gente vê com os dados da PED é que a diminuição da taxa de desemprego das mulheres, tá? Que de janeiro era 16%, em novembro foi para 14,2%, ou seja, uma redução importante. As mulheres estão se inserindo mais no mercado de trabalho, só que ainda é muito, porque a taxa de desemprego dos homens é de 9,7%. E vem toda aquela discussão de que as mulheres estão inseridas em alguns setores. Em relação à cor-raça, também houve redução da taxa de desemprego. Os negros, em janeiro, tinham 3,3%, e em novembro essa taxa chegou a 12,4%. Tá? Ainda está um pouco distante dos brancos, que é em novembro 10,9%, mas a gente vê que a taxa de desemprego de negro e não negro vem se aproximando, que mostra que o mercado também está absorvendo essa população. Né? É uma reação positiva do mercado de trabalho, das políticas públicas também. Claro.